Começa agora pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A cada ano, a Oxford Dictionaries, um departamento da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários da língua inglesa, elege um termo em inglês como a palavra do ano. E em 2016, o substantivo pós-verdade, post-truth, foi escolhido quase que unanimemente pelos membros votantes. Você já ouviu falar em pós-verdades? Pois bem, em linhas gerais, segundo o que diz o próprio dicionário de Oxford, pós-verdade é o seguinte: as circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência para moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Desde então, esta palavra ou este substantivo pós-verdade ganhou popularidade, tornando-se até um termo elegante de cunho filosófico para cutucar a mentira que surge naquele antigo e consagrado jeitinho de falar difícil, com linguagem tecnocrática usada com o fim de maquiar um fato que poderia ser dito de maneira franca, clara e direta. A gente vê isso, por exemplo, em muitos discursos de políticos e falas de governos por aí. Aliás, falando em política e governo, foram exatamente dois eventos políticos que popularizaram o uso de pós-verdade na mídia. Primeiro, o Brexit, envolvendo os britânicos que votaram por deixar a comunidade europeia, e depois a eleição de Donald Trump, a despeito das acusações de manipulação eleitoral americana. No caso da saída do Reino Unido da União Europeia, dizem os analistas que grande parte da decisão popular foi motivada pelo boato espalhado pelos americanos de que a sua permanência na União Europeia custaria à Grã-Bretanha 470 milhões de dólares por semana. No caso da eleição de Trump, muito se deveu à distribuição da fake news contra seus adversários, especialmente Hillary Clinton. Não que os outros candidatos fossem 100% bonzinhos. Eles também mentiam, como foi detectado pela unidade de dados da Univision News. Mas, no caso de Trump, ele mentiu 4 vezes mais. O que está se percebendo, portanto, é que o povo dá mais atenção ao sensacionalismo bem elaborado do que aos fatos em si. E isto não é coisa de países em desenvolvimento. Estamos falando de nações avançadas como Grã-Bretanha e Estados Unidos, duas das grandes superpotências mundiais. Os aparentemente mais educados cidadãos de Londres acreditaram ou aceitaram como boas as declarações falsas ou meramente prováveis. E os americanos, por sua vez, deram ouvidos às falsidades mais grosseiras, como se elas fossem, em tese, a resposta reacionária ao poder das classes dominantes, derrubando-as. Certamente, na política, a mentira ou a meia-verdade sempre foram recursos manejados com desenvoltura pelos candidatos a cargos públicos. Talvez a novidade agora seja que o status quo político e econômico introduziu elementos sentimentais, emotivos em suas falsas mensagens, enriquecendo-as de uma forma arrasadora. Agora, a pergunta que faço é a seguinte: como podemos interpretar esse fenômeno da pós-verdade dentro de uma leitura cristã? Como analisar tudo isto a partir de uma perspectiva bíblica? E mais, como tudo isto pode afetar a pregação do Evangelho? Enfim, que resposta podemos dar a esta era de pós-verdades? Para iniciar o exercício de análise, precisamos entender que a vida não é um retrato, a vida é um filme e, como tal, temos que entender determinado cenário dentro de um esquema de fita, desde o começo até o fim, ou seja, procurar perguntar como as coisas chegaram àquele ponto da história. Aliás, este é um método bíblico de interpretar a história. Expressões como "não foi assim desde o começo", "o que disseram os antigos", "como interpretar os sinais dos tempos", "quando virdes acontecer estas coisas", etc., são conceitos usados pelo próprio Cristo para mostrar que o gênio da interpretação cristã da história não é ver os quadros ou os acontecimentos apenas como atos estanques, mas sim como uma sequência de um filme anterior que deve ser observado, analisado e percebido.
Do mesmo modo, esta é a forma bíblica de ver os acontecimentos e que nos ensina a analisar os fatos não como coisas isoladas do passado ou do presente, mas como elementos que estão em cadeia e que deixam consequências que afetam o nosso futuro. Em outras palavras, infelizmente nós somos acostumados a estudar a história, mas não a testemunhá-la. Reconhecemos a sua problemática apenas quando ela está à distância, mas não percebemos quando as coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz. Reconhecer o tema do racismo no contexto passado de Martin Luther King é relativamente simples. Difícil é perceber o mesmo racismo quando ocorre próximo a nós, mas não estamos entre as vítimas. Neste caso, a tendência é pensar que não foi bem assim como os vitimados se sentiram. O desafio, portanto, é colocar o dedo na pulsação do mundo e observar os seus movimentos, digamos, cardíaco-históricos enquanto estão acontecendo. Sendo assim, segundo a sugestão bíblica, vamos voltar ao passado, ao tempo, e descobrir quais seriam as raízes deste tal conceito de pós-verdade. De acordo com o Oxford Dictionaries, o termo pós-verdade, com a definição atual, foi usado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo sérvio-americano Steve Tezic. Contudo, as raízes do conceito podem retroceder até o pensamento de Friedrich Nietzsche no final do século XIX. A novidade do pensamento de Nietzsche é que, sendo provavelmente ateu, ele conseguiu avaliar com muita perspicácia os resultados históricos do rompimento com Deus vistos no mundo moderno e, por sua vez, antever, com relativo acerto, o futuro que adviria disto. Muitos cristãos tendem a demonizar Nietzsche, e eu entendo isto, principalmente por causa da sua descrença. E é claro que, como religioso, eu não posso concordar com tudo o que Nietzsche escreveu, mas também não posso deixar de perceber os brilhantes insights que ele teve, especialmente considerando que ele foi, neste sentido, coerente com a sua descrença. Ou seja, Nietzsche fez, a meu ver, 3 coisas dignas de boa avaliação. Primeiro, ele desmascarou o cristianismo dominante na Europa de seu tempo, mostrando as suas incoerências e a sua incompatibilidade com o ensinamento original de Jesus. É claro que ele entendia esse cristianismo como uma invenção de Paulo, coisa com a qual eu não concordo. Em segundo lugar, Nietzsche colocou o dedo na ferida, mostrando como a frieza religiosa e intelectual tiraram Deus do cenário, tentando gerar de suas cinzas uma espécie de super-homem ou Übermensch, isto é, o ultra-homem, aquele ser que se achava na condição de senhor e dominador da história. Aliás, foi isto que ele escreveu em seu livro A Gaia Ciência, de 1882. Ali, Nietzsche cria um personagem louco que grita: "Onde está Deus?" E responde prontamente: "Eu lhes direi, nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos." A terceira coisa interessante no pensamento de Nietzsche, e que tem relação direta com este assunto da pós-verdade que eu mencionei, era o fato de que os seus contemporâneos não haviam ainda percebido as consequências desta chamada morte de Deus que ele anunciara. Veja, não se trata de dizer que Nietzsche via como negativa a morte de Deus. Pelo contrário, ele até era cético da religião e, por isso, via esta morte como algo necessário ao progresso da humanidade. No entanto, Nietzsche percebia que o ser humano não estava preparado para levar até ao fim as consequências deste assassinato de Deus. E, na minha opinião, ele estava certo. Percebo com o passar do tempo que o ser humano, desde a morte de Nietzsche até hoje, continua vagando pelo deserto sem saber o que fazer com a morte de Deus. Nada mais parece valer a pena. A dor de supostamente matar Deus foi grande demais para que a humanidade pudesse suportar. Para ficar ainda mais claro, deixe-me explicar para aqueles que talvez não conheçam a obra de Nietzsche que a morte de Deus a que ele se refere é uma morte filosófica e não a morte real do Todo-Poderoso. Ademais, a questão para ele não é se existe ou não Deus, isto pouco importa. O que ele afirmava é que, independentemente de Deus existir ou não, a religião e a teologia em seu tempo perderam grandemente o seu domínio quando nasceu a modernidade.
E, em consequência disto, cada vez que passava, os preceitos religiosos, especialmente do cristianismo, tornavam-se menos relevantes para o cidadão comum. E, neste sentido, é como se a humanidade, mesmo crendo em Deus, vivesse como se ele houvesse morrido, como se ele não existisse. Os crentes podiam até visitar Deus em seu túmulo, deixar flores para ele ali, mas não o tratavam mais como uma pessoa real, presente em sua vida. Entendeu o processo? É neste sentido que acho correto interpretar a afirmação de Nietzsche como uma espécie de diagnóstico e, ao mesmo tempo, denúncia do niilismo que estava mergulhada a Europa de seu tempo. Mas niilismo, o que é isto? Niilismo é uma palavra que vem do latim nihil, nada. É a partir deste conceito do nada que criou-se uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo: a literatura, as artes, as ciências humanas, as teorias sociais, ética, moral, tudo. Sua principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e consequências e convicções. É a desvalorização, a morte do sentido, a ausência da finalidade, a resposta ao porquê. Os valores tradicionais depreciam-se nesse cenário e os princípios e critérios absolutos dissolveram-se. Sendo assim, não existe para o nihilista este assunto de verdade absoluta, tudo é relativo. E é exatamente isto que Nietzsche percebera como fenômeno social ocorrendo na Europa, e ele previu que isto aumentaria. E neste ponto, ele acertou na mosca. As igrejas, as doutrinas, as ideias, os ritos, a moral por detrás da teologia, vemos tudo isto enfraquecendo e desaparecendo pouco a pouco, se extinguindo, na verdade. Mas a questão é que, com a morte de Deus, não é somente a religião e os valores religiosos que entraram em crise, não. Aí que está o ponto. A morte de Deus afeta também diretamente a crença em qualquer valor metafísico. A crença no bem, a crença no belo, a crença no verdadeiro. Não temos mais medo de Deus, porém, também não temos mais em que ou em quem nos apegar. O problema, meu amigo, é que se Deus é excluído de nossa vida, as alternativas que nos restam são as do humanismo secular. Daí a ideia do super-homem, ou seja, nos iludimos achando que não temos nada superior a nós mesmos e que somos apenas frutos da evolução das espécies. Viemos de uma bactéria primordial através de simples primatas. A nossa vida é apenas um hiato entre duas datas. Logo, não temos a obrigação de viver sob os preceitos e princípios de um tal de Deus. E assim, nada nos impediria de viver ao nosso bel prazer e fazer tudo o que quisermos e pudermos. Mas o vazio continua nesse processo. Sabe por quê? Porque sem um referencial seguro, caímos na anarquia e nos transformamos numa sociedade de caos. É por isto que vemos o homem tentando desesperadamente, desde o início do século XX, buscar qualquer coisa para se assegurar. A razão, o humanismo, a ciência, as leis. Parece que o trono de Deus ficou vazio para o ser humano e tudo o que ele tentou colocar no lugar de Deus, como extensão de sua própria síndrome de superego, de superioridade, acabou não dando em nada. Veja, a ciência, a economia, a política, a filosofia, a literatura, até a educação, tudo acabou em crise, pois nada pode ocupar o lugar de Deus. E é por isto que mesmo nestas áreas, antes tão respeitadas, vemos hoje tanta desconfiança por quase todos. As pessoas não acreditam mais no governo, na educação, nem mesmo na ciência. Daí a razão querer assumir o lugar da fé, mas a razão também foi questionada. O Estado quis assumir o lugar da religião, mas também foi questionado. A economia quis assumir o lugar do paraíso e também foi questionada. Ou seja, nada parece estar dando certo. Continuamos velando e chorando a morte de Deus, sem nada para substituí-la à altura, sem nada para nos confortar. O resultado? Não há nada mais para se apegar e nenhuma verdade à qual se apoiar. Por isso dizem que vivemos um período de pós-verdades. Como
Como vimos no bloco anterior, a pós-verdade é um conceito que ganhou popularidade com eventos políticos recentes, mas cuja extensão filosófica é muito mais ampla e remete até os dias de Nietzsche. Não que o fenômeno não existisse antes, mas tomamos Nietzsche por sistematização da ideia por causa da sua percepção do problema na modernidade ocidental. Aliás, falando nisto, é bom explicar que a pós-verdade tem relação direta com a chamada pós-modernidade. Você já ouviu falar dela? A própria expressão pós-moderno tornou-se muito frequente nos últimos 30 anos, tanto na imprensa quanto na vida cotidiana. Fala-se muito e indistintamente de sociedade pós-moderna, de amor pós-moderno e ainda de doenças pós-modernas. Porém, etimologicamente falando, o prefixo pós indica uma determinada fase histórica. Não vivemos mais na modernidade, mas sim depois dela. Entretanto, o significado deste depois ainda é estritamente ambíguo e polêmico, podendo indicar tanto um extra como um ante ou ainda como um ultramoderno. É preciso, antes de tudo, ter um cuidado em distinguir bem uma condição pós-moderna de um pensamento pós-moderno. Por condição pós-moderna, entende-se a celebridade que temos ou lamento da nossa situação histórica, de viver e morrer na virada do século XX ao XXI. O mesmo pode ser dito do conceito de pós-verdade. Eu, particularmente, lamento, mas há autores que celebram a pós-verdade. Eu sei que dentro desse contexto é importante reconquistar, em alguns setores, o sentido mais original e positivo do termo pós-verdade, visto como um esforço antidogmático de promover a pluralização e diversificação dos saberes. Por outro lado, porém, tem duas coisas das quais eu não posso abrir mão. São as seguintes. Em primeiro lugar, que a verdade existe e pode ser alcançada pela revelação de Deus. E em segundo lugar, que isto que hoje se nomeia de pós-verdade tem virado uma nova fachada para um fenômeno bem mais antigo, a saber, a mentira branca. E isto é notório, especialmente na política. Veja, eu disse especialmente, mas não apenas na política. As universidades estão inundadas de professores que insistem em convencer os alunos de que não há verdades permanentes. O mais curioso, ou eu diria o mais tragicômico, é que os defensores da pós-verdade não a encaram como sinônimo de mentira, mas sim como, repetimos, uma nova situação na qual, durante a criação e a formação da opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência do que os apelos às emoções e às crenças pessoais. A pós-verdade consiste, em outras palavras, na relativização da verdade, na banalização da objetividade dos dados e na supremacia do discurso emocional. Noam Chomsky, que estudou bem o conceito de pós-verdade na política, elaborou uma célebre lista de 10 estratégias de manipulação, entre as quais se incluem técnicas para suavizar emocionalmente as mensagens com o propósito de causar uma espécie de curto-circuito no senso crítico e analítico dos cidadãos. Ora, sem querer tirar o peso das costas dos políticos, mas ampliando o conceito, eu diria que estas técnicas de manipulação são usadas também por muitos outros meios, especialmente os midiáticos. Não sejamos ingênuos nesse sentido. E sabe por que a mentira e as meias-verdades chamam mais a atenção do que a verdade plena? Talvez a resposta esteja aqui na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4, que cito na paráfrase da Bíblia Viva. Chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Esse prognóstico da Bíblia foi para mim mais certeiro do que aquele feito por Nietzsche. E olha que ele foi escrito 1700 anos antes do famoso filósofo alemão. É por isto que as fake news fazem tanto sucesso hoje em dia. Eu sei que muitos revoltados com a postura de certos líderes religiosos estarão pensando: por que ele não fala dos pastores que ficam fazendo lavagem cerebral nos membros para arrancar dinheiro? Bem, estes já são notórios e tem muita crítica a respeito dos seus atos espalhada pela internet. Denunciar os seus atos é um dever, eu sei disto, mas neste caso seria chover no molhado, uma vez que muita gente já faz isto.
A Bíblia disse que viriam falsos mestres e falsos profetas, mas o ponto que quero destacar é que, além de falsos pregadores e políticos inescrupulosos, a manipulação de massas é feita também por muitas ideologias que se escondem nas entrelinhas de um mundo caótico e, por isto, quase não são denunciadas, porque parecem bonitinhas, estão na televisão, nos filmes, nos desenhos, nas novelas. Mais uma vez, eu repito, meus amigos, não sejamos ingênuos. A moda, as novelas, as minisséries, as músicas e até mesmo desenhos infantis podem muitas vezes ser a gestão de uma manobra conspiratória para incitar o receio ou a hostilidade contra certos grupos sociais ou até mesmo promover a vitimização de pseudo-minorias que não querem apenas o direito de existir, mas sim o exercício da autoridade e do poder. Eles não querem ser respeitados, eles querem fazer discípulos e eles querem que os seus filhos sejam discípulos deles. Isto mesmo, os seus filhos estão na mira desses lobos travestidos de cordeiro que usam a mídia para dizer que as verdades e a moral pregada na Bíblia estão ultrapassados. Não, eu não estou propondo nenhum tipo de teoria da conspiração, não se trata disso. Mas nós temos que refletir seriamente a respeito dos tempos em que vivemos, pois isto já aconteceu no passado e certamente se repetirá no futuro, especialmente quando o anticristo usar esta mesma máquina política e midiática para impor o seu sistema às massas. Está no Apocalipse. E como eu disse, isto não é novidade na história. O nazismo é uma prova de que uma ditadura da maioria, ludibriada por um líder carismático, pode colocar em risco a liberdade e a vida daqueles poucos que veem o que a maioria insiste em ignorar. A questão da pós-verdade relaciona-se com a dimensão hermenêutica na fala de Nietzsche. Ela admite que não há fatos, apenas versões. Isso é terrível. Nesse contexto, portanto, a busca pela verdade passa a segundo plano, ganhando a expressão perspectivismo de Foucault e também as teorias da dissonância cognitiva da percepção. Você pode nunca ter ouvido falar nesses conceitos ou lido qualquer uma dessas teorias, mas saiba que elas estão de fato formando a sua opinião através do que você consome, do que você assiste, da novela que acompanha ou do filme que vê. Portanto, o meu alerta é cuidado, cuidado redobrado. É esse discurso, entre outras coisas, que leva inevitavelmente à arbitrariedade do poder do forte sobre o fraco, a banalização da vida, a violência, o crime, o incentivo ao aborto, à corrupção, ao liberalismo, à promiscuidade sexual e também a muitos outros detestáveis pecados anunciados na Bíblia. Afinal, se Deus está morto, como disse Nietzsche, não teríamos ninguém superior a nós mesmos ao qual deveríamos prestar contas. Somos apenas seres mortais destinados à sepultura fétida, que encerra para sempre a nossa história. E se assim for, o melhor é realmente aproveitar a vida com tudo o que temos. Esqueça esse assunto de pecado, de arrependimento, esqueça esse assunto de salvação. Não existe nada que devamos fazer para almejar o céu. Aproveite a vida, os beijos que você gostaria de dar, os prazeres que gostaria de desfrutar na carne. Estas deveriam ser as perspectivas da vida de muita gente. E, na verdade, estão sendo. Essa ideia de não importa o que você acredita, desde que seja sincero, é muito perigosa se tomada a extremo, como vemos muita gente defendendo por aí. É como se eu dissesse, não importa o que você creia sobre a matemática, desde que você seja sincero em sua crença. Ora, isto não pode ser uma escusa para deixar a pessoa no erro. Ainda que ela seja sincera na sua crença errada, matematicamente falando, 2 e 2 não deixarão de ser 4 por causa disso. E, aliás, um cálculo errado feito por uma pessoa sincera pode colocar abaixo um prédio, no caso dessa pessoa ser uma arquiteta, por exemplo. Viu o problema? O grande caos é que, embora não se possa matar a Deus, assim como também não é possível desmentir uma verdade matemática com base na crença pessoal, digo tristemente que, como fruto dessa filosofia nihilista, nós estamos vivendo uma era pós-cristã, em um mundo pós-moderno, sob os efeitos da chamada pós-verdade. Não temos mais no que nos firmar. Quando eu digo era pós-cristã,
Não quero dizer que as pessoas não estão mais professando ser cristãs ou que não frequentem mais a igreja, pois a maioria ainda faz essas coisas. O que eu quero dizer, com base em tudo isso que eu acabei de afirmar, é que vivemos num senso de moralidade que não é mais aquele que nós possuímos. É como se disséssemos, cremos em Deus, mas vivemos como se Ele realmente houvesse morrido e fazemos das nossas igrejas, dos nossos cultos, não um lugar para celebrar a vida, para reafirmar a fé, mas antes um lugar para chorar sobre o caixão divino. Não adoramos mais a Deus, apenas fazemos um funeral para um Deus e uma fé que parecem estar mortos há muito tempo. Jesus perguntou de maneira retórica, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta é uma pergunta dura, mas que a própria Bíblia diz que Deus ainda tem um povo neste mundo. E você deve procurar as verdades divinas, deve procurar fazer parte desse povo de Deus aqui na terra. O programa Evidências fica por aqui, mas semana que vem continuaremos com outros assuntos importantes a respeito da Palavra de Deus. Um abraço e até lá!